Boa noite, sejam muito bem-vindos à primeira live da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular desse ano de 2021. Para quem não nos conhece, a Sociedade Brasileira de Plástica Ocular é uma sociedade de oftalmologistas plásticos oculares, filiados ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Bom, para essa transmissão dessa noite, nós vamos contar com o apoio técnico do Emerson, do Rafael, do Rogério. Nós temos a doutora Carol Magalhães, que vai moderar as questões do chat. E esse é um chat, uma live aberta. Então, qualquer pessoa pode participar dessa live, enviando suas perguntas para os nossos convidados sobre os assuntos relacionados que nós vamos discutir essa noite. Eu quero começar apresentando os convidados dessa noite, que são convidados mais do que especiais, são especialistas nos assuntos câncer de pele, proteção ultravioleta e câncer de pálpebra. São o professor Enoki Hara, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia e professor de dermatologia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A doutora Cacilda Souza, que é professora do Departamento de Dermatologia e coordenadora do Núcleo de Dermatologia Oncológica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Doutor André Messias, que é professor de oftalmologia na USP de Ribeirão Preto e é chefe dos serviços de catarata e de neurooftalmologia do nosso Hospital das Clínicas de Ribeirão. E a professora Suzana Matayoshi, que é professora de oftalmologia da USP, São Paulo, ex-presidente da nossa Sociedade Brasileira de Plástica Ocular e responsável pela pesquisa Telediagnóstico em Tumores Palpebrais. Eu sou Patrícia Caixe e sou presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Bom, antes da gente conversar com os nossos convidados, eu quero falar para vocês por que nós decidimos fazer uma live sobre um assunto tão específico que é o câncer palpebral. Bom, quando eu era aluna de medicina em Londrina, no Paraná, turma 42, da UEL, já faz bastante tempo, mas lá eu vi um caso que me marcou muito, que foi um caso de câncer palpebral num trabalhador de área rural, e esse paciente, infelizmente, chegou muito tarde para a nossa atenção. Ele já tinha um tumor que acometia o olho e, por conta de um câncer de pele na pálpebra, ele perdeu o seu olho. Hoje, tantos anos depois, essa situação se repete, ano após ano, os nossos alunos continuam vendo casos assim, e a gente se pergunta, né, por que isso continua acontecendo nos dias de hoje, com tanta informação, com tanto acesso à informação, acesso aos serviços de saúde? Bom, eu acho que tem pelo menos duas explicações plausíveis para isso. Uma delas é o seguinte: o câncer de pálpebra é um câncer silencioso. Ele não dói, ele não atrapalha a visão, ele cresce lentamente e as pessoas que têm esse tipo de tumor não sabem que pode ser um câncer. E o outro motivo é justamente esse, o desconhecimento. Ou seja, as pessoas não sabem que pode existir câncer de pálpebra. Então, isso motivou essa reunião. Ou seja, nós precisamos falar mais sobre esse assunto, porque só a informação traz o conhecimento, e o conhecimento que leva às ações de prevenção e diagnóstico precoce. A Sociedade Brasileira de Dermatologia foi muito feliz em instalar a campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, que é o Dezembro Laranja. Isso fez toda a diferença na nossa população, com certeza. Eu moro em Ribeirão Preto e aqui é difícil a gente ver um motociclista desses que trabalham durante o dia sem aquelas luvas, aquelas mangas de proteção solar. Então, isso é o reflexo de que a informação é fundamental, é crucial para que a gente possa se prevenir. Então, eu vou começar a nossa reunião de hoje chamando o Dr. Mauro Nokihara, com muito orgulho e muita honra poder trazer o Dr. Mauro aqui. Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E seja muito bem-vindo, Dr. Mauro. Bom, boa noite, Patrícia. Boa noite, Suzana, André, Cacilda e, obviamente, todo mundo que está nos vendo. Eu vou compartilhar aqui a
a minha tela. Então, sou dermatologista, né? Então, tudo que tem pele, a gente procura estar informado. Então, agradeço mais uma vez o convite, realmente é um prazer estar aqui com vocês, e mais do que qualquer coisa, nós vamos aprender, ok? Eu acho essa imagem aqui muito feliz, né? Você vê que é uma subida que às vezes a gente quer chegar, e o caminho é de pedras, né? Nem sempre o caminho é aquele caminho bonito, asfaltado, mas se a gente quer chegar lá em cima, a gente tem que enfrentar. Então, o que motivou a campanha de câncer de pele no Brasil? O câncer de pele, o que acaba acontecendo? Né? Ele não é só aqui, mas ele é o de maior incidência. Praticamente, né, quer dizer, em torno de 27% dentro de todos os cânceres. Em torno de 180 mil casos novos por ano, e esses são dados de estimativa do INCA. E todos nós sabemos que é o Instituto Nacional do Câncer, né? São dados baseados no DataSUS, por isso que eles mesmos colocam que é um dado de estimativa, porque a gente sabe que isso é subestimado. E aí fica sempre aquela ideia, né? Qual que é a melhor estratégia? Então, como a doutora Patrícia já colocou, a gente acredita, né, que a melhor coisa é a informação. Quer dizer, não é exclusivamente, mas, sem dúvida, sem informação, fica complicado. E eu vou fazer um breve histórico e mostrar, né, essa questão da campanha do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, vocês estão vendo aqui que desde 1999, ou seja, há mais de 20 anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, com diversas ações de conscientização voltadas para a população brasileira. Durante mais de 20 anos, a iniciativa já beneficiou cerca de 620 mil pessoas em todo o país. E de 2014 para cá, né, aproveitando de uma certa forma a ideia do Outubro Rosa, né, do Novembro Azul, né, que é o câncer da mama, o câncer da próstata. Então, a gente achou interessante, né, tiveram uma ideia que era justamente assim, laranja. E às vezes as pessoas se perguntam, né, por que não amarelo? Porque o sol é amarelo. É que o sol amarelo, que é o sol do meio-dia, não é o melhor sol, certo? É necessário, faz bem para a saúde, né? A Cacilda e outros vão comentar sobre isso, mas a gente viu laranja por quê? Porque quando é mais do pôr do sol, é que se torna meio alaranjado, ou seja, mais para tarde. Então, a gente marca um dia, normalmente é o primeiro sábado de dezembro, onde se faz um screening, né? Ou seja, um atendimento à população. Então, praticamente são 4 mil médicos, dermatologistas, voluntários em todo o país, são 130 postos de serviço, e, infelizmente, quer dizer, em 2020, esse atendimento não aconteceu devido à pandemia, né, do Covid-19. Então, nesses 20 e tantos anos, foi a primeira vez que não aconteceu. E, como a gente está colocando aqui, a ideia, já há 7 anos, é fazer o quê? Né? É informar a população sobre prevenção, fotoproteção, cuidados com a pele e a procurar um médico, né, para o diagnóstico e tratamento. E a gente também tem um recorde, né? Em 2009, aconteceu, está registrado em Guinness. Né? Então, num único dia, foram feitos 34 mil atendimentos em diversas regiões do Brasil. E aqui é só uma imagem que a gente focou, dezembro laranja de 2020, incêndio, mais 9 mil atendimentos, a gente focou mais as crianças. Porque a gente percebe que aquela coisa que às vezes se fala, né, popularmente, pau que nasce torto, né, dificilmente
se endireita, vai continuar torto. E quando você começa a fazer todo o processo de educação na infância, e a gente tem tido experiências positivas nesse sentido, a gente percebe, nós que somos gerações mais antigas, né, mais idade, se falava de bronzeador, não de fotoprotetor. Né? E hoje eu vejo muitas das crianças assim, pai, você não vai passar o fio solar? Pai, cadê o meu chapéu? Cadê os meus óculos escuros? Crianças, certo? Então, tudo isso a gente acha que é importante. Então, aqui é só para mostrar, foram feitos vídeos áudios que foram distribuídos pelo WhatsApp, né? Tudo de uma maneira, como eu disse, educativa, não vou entrar em detalhes pela questão do tempo, né? Que todo mundo possa aproveitar para fazer perguntas. Existe uma maneira, né? Que é uma fase mnemônica para se lembrar do melanoma, que é o ABCD, ou seja, simetria, borda, cor, diâmetro e evolução, também envolvendo crianças nesse sentido, e também outros materiais, né, mostrando que você sabia que prevenção começa na infância, né? Câncer de pele é coisa séria. Muitas vezes, né, como a Patrícia mesmo colocou, às vezes não coça, não dói, não sangra. O paciente só vem nos procurar por quê? Porque aí é aquela ferida que ele está passando creme, está passando chá de picão, está fazendo uma série de outras coisas e que não cicatriza. Né? Então, a gente está realmente querendo colocar isso e a gente acredita, como a gente colocou como slogan, né, que câncer de pele também é coisa séria, devido à sua morbidade e para um dos tipos, né, que é o tipo melanoma, que não é tão comum, mas pode levar à morte. Então, aqui são algumas imagens, então, que a gente também procura colocar luz em alguns monumentos, no estádio, aqui uma equipe de colegas, né, quer dizer, fazendo atendimento, está todo mundo junto, porque isso aqui é da Paulista, inclusive. Foi em 2019, pessoal, então não se tinha ainda notícia, né, sobre a pandemia. Também a gente acaba envolvendo, né, atores, atletas, jornalistas, então, para que também possam estar passando, né, esse tipo de informação. Aqui, só para você ter uma ideia, né, como consegue, muitas vezes, na campanha, gerar mídia espontânea. Alguns exemplos. Também nas redes sociais, né, com os hashtags lá no Instagram. Olha, 67,7 milhões de pessoas foram atingidas de 2016 a 2020. E também tudo são materiais já de anos anteriores. E aí fica sempre alguma coisa, né? Qual o impacto da campanha na morbidade pelo câncer de pele? Né? Tem resultado? Funciona? Bom, isso é muito difícil para a gente conseguir medir, certo? Mas eu fui na literatura, encontrei esse artigo onde mostra, né, que são poucos os estudos bem conduzidos, mas que fizeram diferença para aqueles que puderam ser atendidos. E por que há pessoas que ainda chegam, né, e foi exatamente o que a doutora Patrícia ilustrou, né, no início da sua apresentação, em estágio avançado, certo? A consulta médica. Sem dúvida nenhuma, há uma série de fatores. Esses fatores vão ser abordados durante essa live, mas eu acabo colocando aqui, eu falo muitas vezes, se eu puder classificar como doença, tá? Eu acredito que das piores doenças é a ignorância, professor. Ou por falta de conhecimento, ou pior ignorância, é a negação. Ah, não é nada, não vai acontecer nada, não, é melhor você procurar. Não, isso vai sumir sozinho.
aí a gente sabe que não é bem assim. Enfim, melhor que campanha é programa de combate ao câncer da pele. Porque a campanha acontece num único dia, apesar que a gente desenha inteiro e até avança, né, para outros períodos, mas o ideal é que pudesse existir programas, ou seja, que durante um ano todo isso pudesse acontecer, esse tipo de informação. Então, prevenção primária é não ter o problema. Então, é importante você saber que você tem risco e o que você pode fazer para evitar. Segunda coisa é prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Então, quanto mais precoce, mais fácil de tratar, melhor o prognóstico. Agora, mas doutor, eu não sabia que isso era um câncer de pele. Tem que procurar se informar. Tá? Então, diagnóstico precoce, isso também, na nossa experiência, a gente tem um ambulatório que acontece aqui na Escola Paulista de Medicina, né, de acompanhamento. Então, os primeiros pacientes, as lesões são muito grandes. E, a partir do momento que eles fazem um acompanhamento, quem teve um pode ter mais de um. É comum ter. Aí vocês vão perceber, na nossa experiência, que acaba aparecendo lesões bem menores. E, para terminar, o poder público tem responsabilidade. Mas não é só o poder público. Né? Tem que ter a parte do indivíduo. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Tá? É muito fácil, às vezes, não querer jogar a culpa no outro quando não se tem o resultado devido, né? Como se chega, muitas vezes, até uma enucleação. É muito triste, né? A gente saber que isso poderia ter sido evitado. Tá? Então, esse aqui é o último. Dermatologia de todos e para todos. Então, não é só em relação à dermatologia, mas em todas as especialidades que estão envolvidas, né, com o câncer da pele. Então, obrigado pela atenção. Eu vou ficar por aqui, continuo, estou à disposição para eventuais perguntas e dúvidas. Então, eu termino aqui a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Mauro. Realmente, eu não sabia que o laranja era por causa disso, porque já era na hora que o sol tá bom, né? Não é mais nocivo. Legal, bom saber. E eu achei impressionante os números de vocês, né, da Sociedade de Dermatologia, porque esse alcance todo que vocês têm pelas redes sociais, isso é o bom uso das redes sociais, né? As redes sociais funcionando para informar. Eu vejo as campanhas, eu acompanho, é fenomenal. Vocês estão de parabéns, é algo que a gente deve seguir, deve se espelhar. E o senhor falou das lesões, né? Realmente, essas lesões, a gente procura essas lesões, tem o ABCD que a gente tem que procurar nas lesões, só que na pálpebra, uma lesão, quando ela chega a 1 centímetro, ela já é muito grande. Então, é necessário realmente saber que existe, saber que pode ser uma coisa diferente, pode ser um câncer de pálpebra, um câncer de pele na pálpebra, e buscar a atenção, buscar o médico, buscar o profissional de saúde, tentar entender e saber o que está acontecendo. A primeira ação é a ação de prevenção, a primeira ação de prevenção é a ação do próprio paciente, do próprio indivíduo. Né? Muito obrigada, foi excelente. Eu acho que a gente pode abrir o áudio dos nossos outros convidados, se vocês tiverem alguma questão entre nós, a gente pode fazer entre nós mesmos, e o público pode utilizar o chat, que ao final a gente vai expor as perguntas do público. Bem? Bom, e essa área dos olhos é uma região que é considerada, no corpo todo, ela é considerada uma região de alto risco. De todas as regiões, é uma das de alto risco para o desenvolvimento e para a gravidade do câncer de pele. E para falar sobre proteção da área dos olhos, eu vou chamar a professora Cacilda Souza, que é docente da dermatologia do nosso serviço no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto,
ela é responsável pela campanha anual do câncer de pele na nossa região. E, doutora Cacilda, é uma satisfação poder contar com a sua presença hoje. Patrícia, eu que agradeço a oportunidade, eu acho que cumprimento até pela iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, e eu acho que é uma iniciativa muito importante, porque essas áreas de riscos, a face é uma área de risco, tem várias áreas que são de maior risco, a pálpebra é considerada uma delas, e esses pacientes têm um atendimento especial. Eles são priorizados por causa dessa área, tanto em questão de atendimento quanto de condutas. Eu acho que antes de entrar nesse tópico tão especial, eu gostaria só de fazer um apanhado, como o Mauro fez de toda a sociedade, de todas as regiões do Brasil. Queria fazer um apanhado das nossas campanhas aqui, que você teve a oportunidade de participar o ano passado. Então, acho que isso também foi uma motivação, né? Eu acho que para estar fazendo uma live, porque você viu que realmente é um trabalho incansável lá do grupo que está trabalhando, vocês todos aí, o grupo da oftalmologia participou, e eu achei muito interessante, né? Foi, assim, de muito auxílio para dar esse atendimento especializado para os nossos pacientes. Então, eu faço meu agradecimento de público aqui, mas o nosso hospital, ele já tem a campanha há mais de 20 anos, um pouquinho mais que a sociedade. A gente começou timidamente, mas começamos um pouquinho antes. E, lógico, a sociedade já estava se organizando, como é uma estrutura muito maior, precisava de uma organização mais adequada, né, para envolver todos os serviços. E nós atendemos mais de 7 mil indivíduos aqui nas nossas campanhas. A nossa média de atendimento é em torno de 500, 600, 700 indivíduos. A gente faz o diagnóstico em torno de 14% a 16%, nós temos uma média alta, e sempre saímos junto com a sociedade divulgando. É muito importante que essa divulgação seja local, porque os pacientes, às vezes, eles têm acesso à mídia social ou níveis locais. Lógico que hoje a comunicação é muito maior, mas o paciente que a gente quer atingir, às vezes é aquele paciente mais idoso, porque é aquele que tem mais câncer de pele. Os homens, em geral, são mais afetados do que as mulheres, em várias estatísticas, inclusive na nossa. Mas as mulheres são aquelas que comparecem mais nas nossas campanhas. Então, assim, todas as estatísticas mostram que o câncer é mais incidente em indivíduos de mais de 60 anos. A nossa faixa etária, inclusive, ela é um pouco maior comparada às faixas etárias de outras publicações em outros países. Os homens têm lesões maiores do que as mulheres, são maiores dimensões. As mulheres comparecem mais nas campanhas, e as estatísticas de outros países também mostram isso, inclusive uma publicação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Enfim, então, quer dizer, os homens, eles têm que ser alertados com relação a essa prevenção secundária que nós queremos detectar o câncer precoce, incluído o câncer de pálpebra. Então, eu acho que realmente é um câncer de alta incidência, e o paciente que já teve um câncer, ele tem um risco maior de ter outro câncer de pele. Então, entre nosso atendimento, além do tratamento efetivo, que é o cirúrgico, o tratamento de eleição para o câncer da pele, além disso, nós temos que orientar o paciente, porque ele vai saber quando ele deve procurar. Lógico que ele vai fazer um segmento. Nós estamos num hospital público, e às vezes nós temos esse paciente, de fato, ele tem que seguir o resto da vida. Ele deve fazer o segmento o resto da vida e deve consultar um dermatologista uma vez por ano. O dermatologista que se dedica mais ao diagnóstico precoce do câncer de pele, ele vai orientar esse paciente, além da prevenção, ele tem que orientar também quando que ele deve procurar, ou supondo que ele suma das consultas, tal, quando ele deve desconfiar. E, assim, como a gente tem mais de 20 anos de campanha, de um modo geral, nós percebemos que os nossos pacientes conseguem fazer o diagnóstico precocemente. Eles são orientados o quê? Qualquer lesão que sangra, começa a sangrar, qualquer ulcerazinha, começa a formar casquinha,
Então, a gente vê, é tão satisfatório, a gente fica tão satisfeita quando o paciente vem e fala, ó, eu acho que aqui tem uma lesão, e realmente a gente vai lá, examina e tem. Então, quer dizer, aquele paciente, isso é o resultado de um trabalho de anos, é aquele paciente que aprendeu a se autoexaminar, a reconhecer, a valorizar o que a gente está falando, a entender, e a colocar na prática da sua vida, né, para a melhora da sua saúde. Enfim, então, assim, entre todas as orientações que a gente dá, além do diagnóstico precoce, é uma prevenção realmente desde a infância, só que o nosso público de um hospital terciário, nós vamos atender aqueles pacientes que são chamados para a campanha. Então, a gente faz a chamada para os indivíduos mais velhos e aquele que, em qualquer idade, que tem uma suspeita. Então, no hospital, na nossa instituição, a gente foca nesse público. Mas as crianças, todas as chamadas de mídia, a gente envolve o público de uma maneira geral, a questão da prevenção, até porque os índices de radiação ultravioleta na nossa região são índices extremos para cima de 11, 12, 13. Então, são índices extremos. Então, a gente chama muita atenção e a gente vê cada vez mais as pessoas se protegendo da maneira que pode. Isso que é importante, tem que ser da maneira que a pessoa... Então, pode ser com roupa, chapéu, boné, sombrinha. Eu vejo muita mulher assim andando de sombrinha na rua, às vezes na hora entre 10 aí até as 14 horas, porque é o maior horário o índice de radiação ultravioleta, sombrinha. Eu vejo muito motociclista com aquelas proteções de braço, eu tenho visto muito, e inclusive eles são os nossos pacientes. Já fiz diagnóstico com uma pessoa morena, que não é o maior risco, e jovem. Eu falei, nossa, mas qual que é a sua profissão? Ele falou, sou motoboy. Então eu falei, nossa, você está tomando muito sol. Então, quer dizer, a gente percebe que as nossas chamadas, elas têm atingido o público, felizmente, e nesse ano a gente não pôde fazer a nossa campanha aí por questão da pandemia, mas, assim, é um trabalho de muitos anos, e essa prevenção a gente faz para todos. Sempre tem dúvida, mas o meu ginecologista falou para eu tomar sol, falou, olha, mas não precisa ser a face, porque a face é o local de maior incidência, pode ser o braço, pode ser a perna, porque a radiação ultravioleta ela vai atingir e vai ter a sua função de produção de vitamina D, não precisa ser a face. Os homens têm que se preocupar com as orelhas, e a gente se preocupa, de um modo geral, em fazer o diagnóstico, principalmente nessas áreas de risco, incluída a pálpebra. Felizmente, a pálpebra não é o local de maior frequência, o nariz é o local de maior frequência, mas quando ocorre, é uma área prioritária, porque é uma área de risco, uma área nobre, né? E a proteção, ela é feita... Primeiro, os filtros solares, existe uma reclamação, principalmente dos homens e de todos, que às vezes arde o olho, ou incomoda. Então, eu acho que a gente está aqui para falar sobre isso. Então, o filtro solar é aquele que a pessoa pode comprar. Se tem muito essa queixa, pode ser um filtro solar até infantil, porque não arde os olhos, porque essa queixa é muito comum. E os óculos mais apropriados, que eu acho que vocês vão falar sobre isso, apropriados, tem que ser apropriados, não pode ser qualquer óculos, não é qualquer óculos que protege. Os óculos, às vezes, vão fazer, vão ter essa função da proteção solar de uma maneira muito boa. Lógico, então a gente reúne todas as medidas para não falar só do filtro solar. Mas, assim, é o chapéu de aba mais longa. Proteger as orelhas também é importante, porque a incidência de câncer de pele nas orelhas, nos homens, é muito frequente, mais frequente, né? Do que nas mulheres, por exemplo, comparativamente. Então, nós reunimos, agrupamos todas as medidas para valorizar cada uma delas e que o paciente possa entender como ele pode fazer a proteção. Então, o filtro solar é uma das medidas e a gente... né, tenta deixar clara essa mensagem, tá? Bom, basicamente é isso, eu estou aí à disposição para a gente estar discutindo. Queria até cumprimentar o Mauro, um colega que eu não vejo faz tempo, né, por causa de toda essa questão da pandemia, mas, enfim, estou aqui à disposição. Eu não sei se eu respondi, me estendi um pouquinho, lógico, para vocês terem uma ideia do que acontece aqui na nossa região, né?
Excelente, doutora Cacilda, foi muito além. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado do ambulatório de vocês, que para a gente, para a minha equipe, foi fundamental ver aquela integração, ver os casos, e eu acho que a gente pode continuar. Eu gostaria muito que a gente, nas próximas campanhas, a oftalmo tivesse junto com vocês, para a gente poder fazer o atendimento em conjunto. Porque eu não sei se vocês sabem, o foco nosso, quando a gente foi para a campanha, junto com a doutora Cacilda, não foi fazer o diagnóstico do câncer de pálpebra, porque isso eles fazem, vocês já fazem, né? Foi avaliar como os pacientes estavam usando os óculos de proteção, se eles usavam óculos com filtro ultravioleta, e isso daí é uma coisa que a gente, foi um trabalho inicial, nós vamos prosseguir com isso antes de falar mais sobre esse assunto. Mas professor, eu vi que muitos pacientes, eles evitam a área dos olhos, como a senhora falou, porque arde, né? As mulheres menos, porque elas usam aqueles protetores com cor, e aí se não passar na pálpebra, fica com a cor diferente. Então, isso garante uma proteção adicional. Então, o protetor com cor é interessante, né? Além disso, parece que o protetor com cor, ele dá uma proteção adicional ao protetor sem cor, é verdade? Assim, em geral, as mulheres têm mais aceitação de uso do filtro solar na face do que homens, né? E homens, assim, daí já tem, às vezes, pele oleosa, não gosta de, assim, tanto que eles procuram mais tardiamente assistência médica na nossa estatística. Então, eles têm lesões maiores. Mas, de qualquer forma, hoje existe um arsenal, existe inúmeros tipos de protetores solares em vários veículos. Então, cada pessoa a gente tenta avaliar, o dermatologista, ele é bom nisso, ele assim, avaliar para cada paciente qual que é a necessidade daquele paciente, essa questão da adesão, eu acho que serve para todas as especialidades. Então, a gente tenta buscar aquilo que o seu paciente vai usar. No nosso ambulatório, como é atendimento SUS, a gente fala que os filtros solares são caros, né, porque eles têm aí uma taxa de impostos mais alta, porque, né, não é considerado medicação, e isso é uma estratégia, o Mauro pode até comentar, porque isso você coloca em acesso muito mais fácil para qualquer lugar, para qualquer, até o supermercado vende, e se você restringir esse acesso, é pior. Então, hoje existem inúmeros veículos que podem atender, o filtro solar com cor realmente já ajuda, porque daí é uma barreira a mais que você está colocando, né? Essa questão da pigmentação, o pigmento ajuda. Os filtros solares, tem alguns que são mais efetivos, mais estudados, né? E então, a gente procura... E os infantis, eles não ardem os olhos, não pode arder. Então, se o paciente está com muita dificuldade de adesão, a gente fala, então, use um filtro solar infantil. Mas o mais importante é aquilo que o paciente tem acesso e vai poder usar todo dia. Isso é o mais importante. E a gente tenta ajustar. E as roupas com filtro solar, elas realmente protegem? Bom, isso eu vou dividir com o Mauro. É o seguinte, existe essa proposta, e isso a indústria tem investido muito nisso, particularmente na Austrália, que é a maior incidência de câncer da pele no mundo, a maior incidência de melanoma, enquanto lá é 50 por 100 mil, aqui é 4, 5 por 100 mil no Brasil todo. Lógico que na região sul tem mais melanoma, né? Chegando quase 10, 8, 9, 10. Alguns estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas, enfim, essa proposta é muito boa porque, mas não existem estudos, às vezes, controlados que você possa garantir uma efetividade. Só que o bloqueio físico de qualquer roupa, mesmo uma camiseta Hering, ele já existe. Só que, assim, é um bloqueio. Então, essas propostas a gente tenta ajudar, mas supondo que o paciente não possa comprar uma roupa com essa proteção adicional, nós vamos pedir para o paciente usar uma camisa de manga comprida. A gente se preocupa muito, por exemplo, com os pescadores. Então, a proteção da região do pescoço, tem aqueles chapéus que tem, tipo militar, né? Que protege, a proteção dos lábios, às vezes eles usam também uma proteção dos lábios, cobrindo o nariz e os lábios, só deixando os olhos com óculos,
porque essas áreas de pescaria têm alta incidência de radiação, muito sol, o dia inteiro ali esperando um peixe, né? Às vezes tem uns que esperam o dia inteiro, entendeu? Então, e os atletas, a gente tem que se preocupar com os atletas, que em geral são mais jovens, e às vezes tem muitas práticas esportivas ao ar livre, e é outra população de risco que a gente também dá uma atenção especial. Eu acho que o Mauro poderia estar comentando alguma coisa. Por favor. Posso, Patrícia? Por favor. Não, então, eu acho que, assim, às vezes se dá muita ênfase, né, nessa questão de filtro solar. Tá? É importante, mas como a professora Cacilda já colocou, não é exclusivo. Então, você tem proteção física, né, que são as roupas. Então, a gente sempre fala que o conceito de fotoproteção, né, é amplo. Né? Então, é chapéu, boné, guarda-sol, sombra, camiseta, horário que você vai se expor, óculos escuros. Né? Então, a roupa, claro, tem roupas que realmente fazem diferença. Tanto de duas formas. Tem fio, certo? Que já vem com fotoprotetor. E a questão que é muito importante é a trama. Então, quanto mais fechado a trama, menos vai passar. Só que também você não vai usar as roupas do deserto, né? Que eram aquelas roupas pesadas. E aí você vê, o povo do deserto, né, só vai ficar a parte da visão aberta. Por quê? Porque eles sabem que o sol é muito quente, bate na areia, reflete, né? Eles não estão lá com a pele para se bronzear, por quê? Porque, com certeza, né, séculos e séculos lá atrás, eles devem ter tido muito problema de câncer. E também a questão dos hábitos, né, de roupa e tudo mais. Então, às vezes, tem certos conceitos que são inadequados. Então, com relação à roupa, tem proteção, tem tipo de fio, tem a importância da trama, tem que ser leve. Mas, como a Cacilda falou, às vezes a própria camiseta a gente vê que já faz bastante diferença, né? Quer dizer, as áreas do decote, as áreas do braço, né? E tudo isso é de maneira crônica. Então, a gente costuma dizer, efeito agudo na exposição solar é queimadura solar, ficar vermelho, arder e descascar. Né? E o efeito crônico vai desde manchas, são as melanoses, as rugas, por isso que as mulheres se cuidam mais, porque elas não querem ter rugas, os homens são mais displicentes, não dá muita bola, não liga, só que isso faz diferença. Né? E até a possibilidade de câncer de pele. Um dos lemas que se teve um tempo atrás, porque tem muita briga, às vezes, com essa questão da vitamina D, nós não somos contra o sol, a gente acha que o sol é saudável, é importante, é antidepressivo, tem uma série de necessidades. Não haveria, né, fotossíntese se não tivesse a radiação ultravioleta. Então, a gente costuma dizer assim, só na medida, saúde na certa. E a medida ela é individual. O que é exagerado para mim, que às vezes tem uma pele mais clara que não se expõe, não necessariamente é para outras pessoas. Só que cada um é individual, tem que saber, né? Qual que é a medida que você pode se expor e o quanto você deve se proteger. E a gente está falando de prevenção e de cuidados com a pele. É só olhar a questão, estou meio alongando, mas acho que é importante, assim, tem o lado público da coisa, certo? Os Correios, de uns tempos, já faz um certo tempo, tá? Eles passaram a se preocupar com a roupa. Tá? E não só isso. Se não mudou, tá? Anos atrás, não sei se atualmente continua, dentro da cesta básica do funcionário do Correio, fazia parte filtro solar. Por quê? Porque tem um lado profissional. Então, se enxergou, tá, que poderia virar processo como doença profissional. E isso vale, né, pelo Correio. A gente tentou, até hoje não se conseguiu, certo? Fazer aquilo que a Cacilda comentou. Transformar filtro solar
e não produto cosmético. Tá? E sim, claro, não todos, mas alguns pelo menos, para que pudesse ter um valor menor, um valor mais acessível, né? Ambos também, não sei se continua, o próprio Estado distribuía, mas era para quem tinha lucros. Né? Então, não é só para quem tinha lucros, você tem que ver quem tem isso, e tem outras doenças que podem ter piora por conta disso. Então, aquilo que eu falei no finalzinho, tem um lado do poder público e tem um lado nosso que a gente também tem que fazer a nossa parte, brigar, vai no Senado, vai na Câmara, isso tem que virar lei. Né? Mesmo tendo lei não se respeita, imagina não se tendo lei. Né? Então, aí em Ribeirão, né, quer dizer, pessoal da zona rural, mas hoje estão aprendendo, né? Você vê muito cortador de cana, você vai ver como é que ele se protege. De fato, realmente, esse é um fato muito importante, porque, tudo bem, o protetor solar químico, ele é importante, mas o protetor físico das roupas não pode ser esquecido. Tem uma última questão, que é uma polêmica, porque nós temos pessoas que seguem uma certa linha de raciocínio que o protetor solar dá câncer de pele. Ele é químico, ele pode dar câncer de pele. Isso daí é um mito que eu queria que vocês comentassem, porque tem pessoas, pacientes nossos, que já tiveram câncer de pele e acreditam que é pelo protetor solar, relacionado com o protetor solar. Isso precisa ser desmitificado. Eu sei que tem pessoas, tem grupos que propagam essa ideia, mas o que vocês falam sobre isso? Polêmica parece que tem tudo, né? Mas isso, todos os protetores solares, eles são cadastrados em todas as agências regulatórias, por exemplo, aqui no Brasil, Anvisa, por ser um produto que vai ser comercializado para essa finalidade. E, assim, não haveria nenhum sentido colocar um produto, e os protetores são usados há muitos anos, ao contrário, a gente vê, inclusive, que as pessoas que começam a usar ou fazer a proteção solar, porque como eu destaquei, o Mauro reforçou também, é que protetor solar é uma das medidas, né? Então, eles existem há muitos anos, eles são aí regulados, né, por produtos, assim, no geral, todos os produtos são regulados, e eles têm que, obrigatoriamente, ter que ter as informações de quais são, porque existem vários tipos, filtros físicos e químicos, o que os que têm mais proteção, ou que oferecem mais proteção, são os filtros físicos, que, em geral, é dióxido de titânio. Então, de fato, não faz sentido. Na realidade, aquela pessoa já tem uma pele clara, e quem tem a pele clara e se expõe ao sol sem protetor solar sabe como incomoda, arde, criança, quer dizer, imagina uma criança, ou imagina você ter queimaduras várias, inclusive a queimadura na infância é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pele na vida adulta, inclusive aquelas queimaduras que fazem bolha, fica vermelha. Então, quer dizer, as crianças têm que ser protegidas, esses produtos são regulados, então não faz nenhum sentido, né? Mas hoje em dia se fala tanta coisa que não dá assim, né? Mas realmente existe, daí que teve absorção e provocou câncer. Só que, assim, os indivíduos, quanto mais velho, maior chance de câncer de ter em qualquer órgão, inclusive a pele, né? Então, assim, esses riscos são fatores múltiplos. O câncer é multifatorial, tem um fator familiar, tem o fator de agressão. Então, não faz sentido isso. Agora, cientificamente, o que é maior risco é ter pele clara e ter exposição crônica e prolongada, ou uma exposição aguda com queimaduras na infância. Esses são os fatores de risco que todos são consensuais. Agora, o resto é muito discutível. Olha, eu acho que ainda mais, quer dizer, não vamos também entrar nessa polêmica aí, nesse momento que nós estamos passando, certo? Que tem que tomar de medicação para a Covid, se toma vacina, não toma, não é o motivo agora. Mas sempre tem gente que quer polemizar o que é aparecer.
Tá? Então, a gente acha que tem que ter o quê? Fundamento científico. Nós somos a favor da ciência, certo? Então, mal comparando, eu falo assim, tem gente que fala assim, puxa vida, olha, eu quero emagrecer, então não como carne, só vou comer verdura, né? Só vou comer salada. E eu falo, hipopótamo e elefante só come salada. E olha o tamanho, né? E parece que adoçante, certo? Também não serve para emagrecer, porque parece que só gordo que usa adoçante. Então, todo mundo tem que usar o filtro solar, certo? Claro, como falei, na medida, sem exageros, certo? Então, acho que o mais importante, às vezes, é o equilíbrio, né? Radicalismo, às vezes, né, não é o melhor, muitas vezes, para você trazer soluções, e sim só criar mais problemas. Exato, quer dizer, não tem nenhum fundamento científico para esse tipo de suposição, né? Isso é bom ficar claro para o nosso público. Bom, em relação à área dos olhos, a gente vê muitas crianças na praia, até crianças com óculos de sol. Mas será que todas as lentes realmente protegem da radiação ultravioleta? Mesmo essas lentes que a gente está lá na praia e vê um pessoal vendendo para a gente? Bom, sobre isso eu queria chamar o professor André Messias, que já fez várias pesquisas sobre filtro ultravioleta em lentes. Muito obrigada, André, pela sua presença. Obrigado, Patrícia. Eu queria agradecer você, porque uma reunião atípica para minha participação, né? Até aqui vocês comentando dos problemas da dermatologia. Mas eu fiquei interessado porque eu realmente gosto de estudar a luz, né? E eu estudei a luz como estímulo visual e eu também participei de alguns estudos com a luz, né, com a fototoxicidade, com a luz sendo tóxica para a retina. Mas, obviamente, a gente tem que lembrar que o olho tem a mesma exposição de luz que a pele tem. E, na verdade, é o único órgão que é exposto à luz que não é pele. E nós precisamos da luz batendo no cristalino, na íris, na córnea, na conjuntiva e na retina o tempo inteiro para que a gente tenha visão. Então, igual os nossos professores falaram até agora, essas coisas em excesso causam danos, né, da mesma forma que causa dano para a pele. Os aspectos que eu queria tratar, então, são como que filtra a luz, o que é a luz, né, e o que essas lentes propõem quando elas estão especificadas para cortar uma faixa do espectro luminoso. Mas eu queria falar como que o óculos protege e se outro tipo de vidro protege contra a exposição desse tipo de luz que é tóxica. E falar um pouquinho de luz propriamente dita, né? Luz é um conceito meio filosófico. Deixa eu apresentar minha tela aqui para vocês. Por que é filosófico, né? Porque o que nós temos, na verdade, Acho que minha tela apareceu aí, Patrícia? Então, nós temos, na verdade, é um espectro de energia que está em trânsito em forma de ondas eletromagnéticas, né? Que ela vai desde as ondas de rádio até raios cósmicos aí de alta frequência. Mas o que a gente tem que entender disso é que são ondas eletromagnéticas que transitam transportando energia, né? O micro-ondas, a infravermelho, e daqui para frente a gente começa a chamar esse tipo de onda de luz, tanto no infravermelho quanto no espectro visível, que vai de 750 nanômetros com vermelho até 380 nanômetros com azul. Depois isso vira ultravioleta. Interessante ver alguns aspectos, né? Quando a gente separa essa luz, que a gente chama de luz visível, nos componentes puros, né? Que é quando a gente vê o arco-íris, ou quando a gente separa a luz com um prisma, a gente só vê as cores puras, quer dizer, os comprimentos de onda sozinho. Então a gente vê vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, esse azul mais escuro que eles chamam de índico, e o violeta. As outras cores, que tem uma gama de cores muito grande, né, quase infinita entre essas cores, são, na verdade, misturas
desses comprimentos de onda na mesma luz, porque a luz não precisa caminhar sozinha em um único comprimento de onda, ela ainda tem textura, ela ainda tem mistura de comprimentos de onda. Mas o importante agora é a gente saber que o espectro visível é uma parte do espectro de ondas eletromagnéticas que é pequena, na verdade, né? Se a gente pegar o espectro de transmissão, ele é muito maior. E é essa parte que incomoda os especialistas da pele, a parte ultravioleta, que é um comprimento de onda menor, então é uma frequência maior, então ela produz mais calor quando em contato com estruturas que são sensíveis ou que podem absorvê-las, né? Então, dessas luzes ultravioletas, nós temos 3 tipos na classificação de acordo com o comprimento de onda. Se a gente pegar do 400 a 320, a partir de 400, existe uma variabilidade, mas o olho humano não detecta mais. Alguns animais enxergam bem ainda até 300 e pouco. Mas 400 para frente a gente não vê mais, e até 320 a gente chama de UVA. De 320 a 290, UVB, e tem uma UVC, que é 290 a 200. A UVC a gente nem comenta muito, porque ela é filtrada quase 100% pela camada de ozônio e as outras camadas da nossa atmosfera. A UVB ela é filtrada em grande parte pela camada de ozônio. Quase 80% fica na camada de ozônio quando ela está intacta. Só que a UVA passa em grande proporção e atinge a nossa superfície e nos atinge consequentemente, né? Então, apesar da UVB ser mais perigosa porque o comprimento de onda é menor, quer dizer, ela chega com mais potência causando dano, ela é muito filtrada pela camada de ozônio, só que a camada de ozônio tem falhas e quando você está muito perto do Sol, passa. E a UVA vem quase em totalidade para a superfície da Terra. Também é filtrada pela atmosfera, mas ela passa bastante. Então, aqui algumas coisas que acontecem no olho. A exposição excessiva de ultravioleta, e tanto da A quanto a B, né? A C a gente falou que ela é filtrada. Então, tem as lesões agudas, que a gente conhece a foto, essa ceratoconjuntivite é uma queimadura, do mesmo jeito que queima a pele, a gente tem a queimadura do epitélio corneano e uma queimadura da conjuntiva. Depois a gente tem a retinite fótica. Isso aqui é o que acontece quando você olha para o sol tentando ver o eclipse, ou quando você se expõe aquele laser pointer verde. Os de antigamente, hoje em dia, não tem potência suficiente, mas se você ficar apontando aquilo para sua retina, você tem esse tipo de lesão. Desculpa mostrar uma foto de tomografia de coerência óptica da retina, mas ele causa realmente uma falha na última camada da retina por fototoxicidade. Essa é uma lesão aguda. Depois tem as lesões, essas são incomuns, porque elas acontecem em exposições muito intensas e por muito tempo em seguida, né? Se você tem que ficar horas em exposição a uma luz muito intensa, que não é comum, as pessoas costumam se defender desse tipo de agressão. Só que as lesões crônicas são muito mais comuns, que é a catarata cortical, o pterígio e a degeneração macular, né? Para lembrar, a catarata cortical, quem não está acostumado a ver, são essas cataratas que evoluem para catarata branca. É interessante que eu fui com a Patrícia e o Augusto uma vez para a Amazônia participar de um projeto de cirurgia de catarata, e lá, como a reflexão da luz nos rios e como tem uma proximidade maior do sol, eles têm mais pacientes com esse tipo de catarata. E eles também têm mais pterígio, porque essa é a lesão que ocorre na conjuntiva cronicamente, depois que ela é queimada muitas vezes pela luz solar, especialmente por ultravioleta, né? E a degeneração macular, que é um processo, na verdade, resultante do estresse oxidativo, de muita absorção de luz. Porque cada vez que a nossa retina absorve um fóton, ela produz um estresse oxidativo e debris desse estresse acaba se acumulando no polo posterior da retina como restos. E esses restos acabam matando as células que são responsáveis por esse intenso metabolismo. Aqui um detalhe interessante sobre a degeneração macular, que é uma doença muito prevalente, é que as pessoas perdem a visão central. Na visão central, a nossa população de fotorreceptores é basicamente de cones. Todavia, a célula que primeiro é acometida
pela fototoxicidade crônica são os bastonetes, porque o bastonete tem espectro de absorção perto da luz azul. Então, o azul, o comprimento de onda curto, né, a ultravioleta, eles estão, de alguma forma, envolvidos no aumento da fototoxicidade para o olho também. Então, vamos passar um pouquinho para o que são filtros, né? Filtros ópticos são estruturas semi-transparentes. Então, cada filtro tem uma especificação. Ele tem um gráfico de transmitância de acordo com o comprimento de onda que você quer filtrar. E é isso que é importante a gente saber para decidir se um material é seguro ou não para filtrar determinado comprimento de onda que você está interessado em não ter na sua exposição. Porque como o professor falou, a Cacilda falou na questão das roupas protegendo a pele, a roupa atenua de forma geral. Então, se você colocar um óculos escuro preto, ele vai atenuar todos os comprimentos de onda de forma contínua. Mas isso não pode ser vendido para quem está usando que você está fazendo um bloqueio de ultravioleta. É mentira. O que você está fazendo é uma atenuação de toda a luz. Então, por consequência, você filtra ultravioleta também. Mas o fato da lente ser escura não significa que ela tem um filtro específico de ultravioleta. Tanto que os filtros de ultravioleta que a gente põe em óculos de grau, né, os óculos transparentes, eles são transparentes. Obviamente, porque a luz ultravioleta é transparente, então o seu filtro não é visível aos nossos olhos. Então, idealmente, quando a gente vai comprar um óculos e quer ter certeza que ele filtra ultravioleta, ele tem que ter essa especificação. Claro, você não vai ficar olhando se existe um gráfico de transmitância de todo o óculos que você vai comprar, mas ele tem que ter pelo menos o selo de que o filtro para o comprimento de onda da ultravioleta está presente na lente que você está comprando. Outra pergunta que aparece sempre é sobre o que são lentes polarizadas. Então, como eu já falei, a luz, né, pelo menos o espectro visível na verdade, todo o espectro eletromagnético são formas de onda de condução de energia que não tem um padrão. As formas de onda vêm misturadas com ruído, vêm misturadas, todas as frequências vêm junto e todas as texturas, todos os timbres, né, nessas ondas eletromagnéticas. O que a lente polarizada faz é diminuir a quantidade de ruído que vem nessas ondas e deixar somente algumas cores, por exemplo. Aqui tem um exemplo, ó, a luz não polarizada vem toda bagunçada, com onda em todos os eixos do espectro visível, e aí o filtro, né, a polarização da luz faz ela ficar somente em um dos eixos. Isso deixa a visão confortável, porque você tira o ruído da sua imagem. Você tira aquele monte de luz que estava atrapalhando você ver o que você quer. Tem um exemplo muito comum de lente polarizada, que é o que dá tratamento ao daltônico. Na verdade, não trata nada. O daltônico tem dificuldade de reconhecer as cores, porque ele confunde as cores. A lente polarizada, então, corta algumas cores, deixa as cores puras, por exemplo. Se você deixar as cores puras, você não vai ter um pouquinho verde, um pouquinho azul e um pouquinho amarelo. Você vai cortar o espectro de ondas somente nas cores puras. Então fica mais fácil para o sistema visual saber se aquilo é verde, se aquilo é azul ou se aquilo é amarelo. Então, lente polarizada não é filtro de ultravioleta. A lente polarizada é o filtro de alguns comprimentos de ondas que pode ter ultravioleta incluído, mas isso tem que estar especificado no filtro. Aí, sobre os óculos de sol. Já se tentou padronizar óculos de sol e um monte de jeito. Eu não quero que vocês leiam essa tabela cheia de números aqui, mas existe uma regra nos Estados Unidos sobre como que o óculos de sol tem que se comportar, a exposição luminosa. Fato é que essa regra não virou lei, como o professor estava falando, então os fabricantes de óculos de sol não têm que se apegar a esse tipo de especificação. Importante saber é que o formato do óculos de sol é muito importante na proteção.
Porque as pessoas tendem a achar que nos momentos em que o sol está mais baixo, né, no começo da manhã e no final da tarde, que ela pode tirar o sol, o óculos. Mas na verdade não é, porque nesse momento é que a lesão ocular é mais comum. Porque quando o sol está a pino, nós temos a proteção da nossa órbita, né, tem a proteção da pele. Quando o sol está perpendicular ao eixo visual, ele causa mais exposição aos raios solares ao nosso olho. Então, é nessa hora que a gente tem que estar de óculos de sol também. Apesar que, quando vai ficando no final da tarde, isso diminui muito, atenua a luz, aí não precisa mais. Mas tem que tomar cuidado com esses períodos, porque é a hora que a luz está incidindo no olho mais diretamente. Outra coisa, né, tem algumas especificações das lentes de sol. Importante, gente, é que tem dois tipos. Aquele chama de cosmético e aquele que chama de ter algum propósito especial. A cosmética é aquele óculos de sol que você compra em qualquer lugar. Você só tem que certificar que, apesar de ele ter a atenuação difusa, que é a cor escura, ele tem que conter o filtro de ultravioleta. Para as lentes de uso, algum propósito especial, eu vou para pescar em algum lugar que tem muita exposição, ou eu vou para o deserto, ou eu vou esquiar. Essas situações têm especificação mais rigorosa. Então, eles pedem que a transmitância total da lente seja até 8% só da luz. É interessante prestar atenção, se você fosse expor a uma situação desse tipo, que você adquira um óculos que transmite menos luz mesmo. Tem um mito agora sobre esse negócio de bloquear a luz azul de forma geral. Então, existem bons filtros para óculos de lentes transparentes que filtram a luz azul e diz que melhora o sono, diz que melhora a atenção na tela do computador. A intensidade de ultravioleta e luz azul que é produzida por LEDs, luz halógena e luz interna, não é suficiente para ter fototoxicidade. Então, não há necessidade nenhuma de usar um óculos que filtra a luz azul. Não tem estudo conclusivo sobre a real aumento do conforto ou melhora de desempenho estudando de uma pessoa que bloqueia a luz azul. Inclusive, a luz azul, ela participa do nosso controle do ritmo circadiano, né? Precisa da luz azul para que a nossa pineal avise que está na hora de dormir ou está na hora de acordar. Então, bloquear luz azul aleatoriamente em qualquer situação não é uma atividade que está confirmada como sendo interessante para a nossa vida. Alguns outros mitos, né? Se eu estiver dentro de uma estufa, o vidro, esse vidro comum filtra. Toda a barreira que tiver entre a exposição, né, entre o gerador da luz e os nossos olhos, causa um determinado filtro. O vidro transparente tira uma boa porcentagem, uma boa parcela da ultravioleta, mas não filtra tudo. Mesma coisa a janela do carro. Perdão. Deixa eu desligar aqui. Então, filtra, mas não é tudo. Da mesma forma que não filtra tudo, a gente não pode confiar a nossa fototoxicidade a esse material. E era isso, pessoal. A Patrícia fez um roteiro super legal, fiquei muito feliz de participar. Obrigado. Obrigado, André. São muitos mitos, né? E a indústria aí dizendo que tem que fazer, e a gente fica na dúvida se tem que comprar um óculos assim, se eu vou proteger mais ou não. Mas o fato é que os óculos de sol, os óculos escuros, eles naturalmente eles já vão proteger para o dia a dia, não é? Eu acho que para o dia a dia, uma pessoa, um pescador, um trabalhador rural, ele pode fazer o uso do óculos de sol, e isso vai garantir uma proteção para ele, não só para os olhos, como para a pálpebra mesmo, né? Sim. Agora, em situações especiais, né? É muito barato o filtro, Patrícia. Então, se você pegar todos os óculos que tem até no camelô, é muito provável que você encontre o filtro em muitos deles. Mas não custa dar uma olhada se tem o selo, se tem o filtro ou não. E não é só isso, o oftalmologista também pode ter no seu consultório, e cada vez mais eles têm,
um leitor de filtro ultravioleta dos óculos que, para essas lentes, ele é bem confiável. Então, a gente pode fazer isso, né? Pode dar essa informação e checar os óculos dos nossos pacientes. Os óculos comuns. Os óculos realmente de esqui, essas situações mais especiais, eles têm que ser especiais, têm que ser dedicados para isso, né? Então, não vale comprar um óculos qualquer quando você vai ter uma exposição importante. E uma coisa importante também, André, é que se a pessoa estiver pescando ou na praia ou numa piscina, estiver embaixo de um guarda-sol, mesmo assim, ela precisa usar óculos de sol? É o seguinte, né? O guarda-sol vai proteger da luz que vem de cima, né? Mas o problema da piscina e né, existe uma reflectância muito alta, principalmente dos comprimentos de onda baixo. Passou de ultravioleta e do azul para baixo, ela reflete muito fácil. Então, reflete na areia, muito bem, reflete no cimento, reflete na água e reflete na neve. Então, você não tem como se proteger da luz que vem do chão. O guarda-sol nunca vai perder sua importância, porque, obviamente, ele diminui a principal fonte. Mas a reflectância não pode ser negligenciada. Então, eu acho que é uma boa ideia, se tiver num lugar que sabe que vai ter muita exposição solar, manter o óculos. Exposição refletida. Essa exposição refletida, às vezes a gente se esquece e a gente tem que se proteger dela também. Então, perto de superfícies que refletem bastante, acho que tem que ter cuidado e usar proteção, né? É isso aí. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, André? Você, como sempre, é brilhante, né? E... Mas nós vamos passar para o nosso último convidado, a doutora Suzana Matayoshi. A gente está enfrentando essa pandemia, né, a maior do século, e nesse momento a telemedicina nunca foi tão necessária, né? A gente tem usado a telemedicina para orientar nossos pacientes, mas como ficam os casos de câncer, de suspeita de câncer de pálpebra, que precisam ser vistos, não dá para ser só orientado por telefone. Então, para esse assunto, eu sei que a doutora Suzana é uma grande especialista em câncer de pálpebra e ela trabalhou e trabalha com telediagnóstico no câncer de pálpebra, nos tumores, né, de pálpebra. Então, doutora Suzana, eu queria que a senhora pudesse compartilhar conosco um pouco dessa experiência. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Ativar. Boa noite a todos, Patrícia, os colegas que me antecederam. Muito obrigada, né, por esse convite. Eu gostaria, antes, Patrícia, de falar de telediagnóstico, né, eu queria falar alguma coisa a respeito de pálpebra, né, tá? Então, só uma breve introdução, principalmente para o público não médico, né, ou não especialista, que as pálpebras, a gente sabe, né, são as estruturas que têm como função primordial a proteção do olho, né, e que ele funcione bem, né, e quando funciona bem, a gente nem presta atenção nas pálpebras, mas elas têm problemas, as pálpebras têm degenerações, elas ficam doentes, né, e um dos problemas é realmente o assunto de hoje, o câncer palpebral. E eu até gostaria de dizer que quando a gente fala em pálpebra, né, muita gente acha, né, considera somente a pálpebra superior. Quando a gente fala, olha, vamos cuidar das pálpebras inferiores também, a pessoa acha meio, como assim, né? Acha que é só uma continuação da região malar, né? E é importante a gente dizer aqui que as pálpebras inferiores têm estruturas, né, tão semelhantes, né, em relação à pálpebra superior, só que em relação à motilidade, né, em relação à mobilidade, tudo bem, ela é menos móvel do que a pálpebra superior, ela colabora menos na abertura e no fechamento, mas ela é uma estrutura importante. E por que eu estou falando da pálpebra inferior, né? Porque a pálpebra inferior é a região,
né, considerando tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior, onde tem maior frequência de câncer palpebral, né? Tá? Então, isso só gostaria de fazer essa explanação, né? E em relação ao telediagnóstico, realmente é isso que aconteceu, né? Eu acho que com a pandemia, né, nunca a telemedicina teve tanto em alta, né? E assim, pela necessidade do paciente de se comunicar com o médico, então eu acho que a gente foi arrastado na marra, né? Nesse processo, né? E eu acho que isso, de uma certa forma, ela é uma coisa muito importante, né? Então, em relação ao câncer palpebral e ao telediagnóstico e tratamento, né, eu gostaria de salientar alguns pontos, né? Tá? Que, assim, uma das dúvidas sempre é de que, será que se a gente mostrar uma foto da pálpebra, né, a gente consegue, mesmo a gente não examinando o paciente, será que a gente consegue fazer o diagnóstico correto? Né, de dizer que uma lesão é benigna ou dizer que uma lesão é maligna, né? Mesmo você não tendo lá o paciente. Então, e assim, um segundo ponto importante, né, é que as fotos clínicas em medicina, sempre a gente ouve falar que não, a gente tem que usar câmera profissional, a gente tem que usar uma câmera semi-profissional, né? E que foto de celular não vale a pena, né? Então, a gente sempre ouvia isso, né? Então, e hoje em dia não é isso que está acontecendo. A gente tem o privilégio, né, de ter em mãos, né, um dos dispositivos mais úteis das últimas décadas, que é o celular, o smartphone, né? Eu não estou fazendo propaganda, gostaria muito, né, de fazer parte da Apple, mas não. Mas, assim, tem tantos recursos, né, um celularzinho atualmente, né, que é chamado de segundo cérebro, né? Então, e atualmente as câmeras dos celulares, eles têm umas lentes tão potentes, tem 2, 3 lentes, que ele acaba fazendo muita concorrência a muita câmera boa, né? Então, junto com os recursos de transmissão de dados, de armazenamento, a captura, né? Então, quer dizer, ele tem tudo. Então, a gente quis, como a gente tem na Faculdade de Medicina, né, na Clínica Oftalmológica da USP, a gente tem uma linha de pesquisa em tumores palpebrais, né? A gente resolveu juntar todas essas coisas que eu falei, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer um diagnóstico à distância de tumores e vamos ver se tem diferença em câmera semiprofissional, no caso a Canon, né, que a gente usou, e um smartphone, que a gente não usou o iPhone, mas a gente usou um Samsungzinho, né, um Galaxy, que era mais acessível na época para todo mundo, então a gente resolveu fazer esse tipo de estudo, né? Então, nós atendemos 75 pacientes com diagnóstico de tumor palpebral, então, e 3 colegas examinaram, né? Então, um examinou todos presencialmente e 2 outros examinaram as fotos desses pacientes, né? Tá? Fotos, claro, que foram padronizadas, tá? Então, e eles verificaram fotos tiradas tanto com celular quanto com uma máquina fotográfica mesmo, né? Então, para dizer se achava que a lesão era benigna, se era maligna, qual que era o diagnóstico, né? Tá? Então, e se conseguia fazer o diagnóstico pela fotografia, né? Então, assim, os resultados que a gente teve. Bom, que a acurácia, né, do médico que fez o diagnóstico presencial, né, e a acurácia de quem fez o telediagnóstico eram muito parecidos, né? Então, e a acurácia era alta, né, no diagnóstico de lesão maligna, tá? Então, a primeira pergunta, será que uma fotografia suspeita, né, de uma lesão, ela pode
ser diagnosticada dessa forma, somente com fotografia, à distância. Sim, a gente conseguiu mostrar nesse trabalho que realmente o telediagnóstico com fotografia por celular funcionava muito bem, né? E que a gente não viu diferença entre foto com celular com foto de câmera semiprofissional. Mas aqui eu ressalto que, assim, a fotografia foi padronizada, né? Então, tinha uma distância, tinha uma iluminação boa, né? Então, a nitidez da imagem era importante. Então, nessa, digamos assim, do modo, né, com a metodologia que foi feita, a gente conseguiu verificar esses resultados que eu falei para você, né, tá? Mas, e um outro ponto que eu queria chamar atenção, né, é que muita gente, sem reparar, está fazendo o telediagnóstico, né? Nos grupos de WhatsApp, né? O que você acha dessa lesão, né? Qual o diagnóstico? Você acha que deve fazer isso, aquilo? A gente recebe o tempo todo, né? Então, mesmo quem diz que a telemedicina está longe, a gente já está praticando isso, né? E é uma coisa que é importante, né? Será que a telemedicina vai acabar, né, com a profissão médica, né? Vai eliminar a necessidade de você ter o médico lá? Eu acho que não é verdade, né? Eu acho que o telediagnóstico, ele ajuda, é uma ferramenta a mais, né? Serve como uma triagem para grandes grupos, né? Ou para ajudar pessoas que moram em locais remotos, né? Com acesso difícil, né? A medicina, né? Mas e em relação ao tratamento, é claro, né? A gente não consegue tratar à distância, né? A gente não consegue teleportar, né? Mas, enfim, eu acho que o telediagnóstico, né? Porque você pode orientar o médico local a como conduzir um caso, né? Então, eu acho que essas seriam as especificações e a contribuição da telemedicina, né, e do telediagnóstico, no caso, né, de câncer palpebral, né? Eu acho que essa parte é muito desenvolvida pelo pessoal da Dermato, né? O professor Mauro, ele tem um trabalho em relação a isso. É claro, nada substitui, né, a presença, né? O médico falando com o paciente, palpando, examinando, né? Tocando, mas é um recurso adicional, né, Patrícia? Então, eu sou, assim, extremamente favorável ao uso da tecnologia, né, na medicina, na oftalmologia, e realmente eu incentivo isso, né? Tá. Excelente, Suzana. Eu acho que esse é o caminho. Se a gente está procurando diagnóstico precoce, essa é uma ferramenta extremamente útil, principalmente para os nossos colegas que estão longe, e até para uma segunda questão que eu queria te fazer, que é quando o paciente tem o câncer totalmente removeu, deu lá o diagnóstico margens livres, quanto tempo ele deve ser acompanhado pelo cirurgião oculoplástico? E, nesse sentido, eu acho que uma fotografia com o médico, você comunicando com o médico que está à distância, por exemplo, a gente recebe pacientes, aqui no estado de São Paulo, a gente recebe pacientes do Brasil inteiro. E a gente pode conseguir esses pacientes, né, com o telediagnóstico, com o telefone, com as fotos de telefone. Mas por quanto tempo ele deve ser acompanhado? Então, existe aquela história, né, de tudo quanto é câncer, pelo menos ser acompanhado 5 anos, né? A gente ouve muito disso. Eu acho que, assim, conforme a professora Cacilda falou, são pacientes para a vida toda, na verdade, né? É um câncer, né? Então, mesmo com margens livres, eu acho que é um paciente que ele deve ser acompanhado. Digamos assim, a gente faz a cirurgia, tem um pós-operatório bom, né? A gente dá alta cirúrgica. Eu costumo, assim, nos primeiros tempos, no primeiro, segundo ano, acompanhar, no primeiro ano, a cada 6 meses, né? Com retornos, e depois do primeiro ano, anualmente,
não é? Eu recomendo, sempre que possível, o paciente anualmente visitar o médico, principalmente por alguns motivos, não é? Por que isso é importante? Você já não tirou? Né? Não está com margens livres? Mas mesmo com margens livres, pode haver recidiva. E o paciente que teve um câncer palpebral, ele pode desenvolver outro na outra pálpebra, né? Tá? Então, em outros locais. E a recidiva, ela pode ocorrer, em geral, nos primeiros tempos, né? Do primeiro e no segundo ano pós-cirúrgico, é que acontece mais. Então, eu acho que é importante nesse sentido de controle, né? E outro aspecto importante nós, né, oculoplásticos, que fazemos cirurgia, diagnosticamos um câncer palpebral, eu costumo encaminhar esses pacientes para o dermatologista também, para fazer um screening, né? Tá? Eu não sou dermatologista, eu não sei procurar lesão em outras regiões, né? Então, e eu sempre recomendo para que esse paciente seja abordado dessa forma, para possivelmente ele pode ter um outro, né, tumor em alguma outra parte e que ele deve ser cuidado também, né? Então, isso eu acho que é extremamente importante, né? Outra coisa, Patrícia, né? Pacientes, né, imunossuprimidos, pacientes HIV, né? Pacientes que têm oncológicos mesmo, eles têm uma sensibilidade, uma suscetibilidade maior tanto a ter um tumor mais agressivo, quanto a recidiva também, né? Então, esses pacientes, mais que nunca, eles devem ser acompanhados de perto, né? Tá. Perfeito. Suzana, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa acompanhar e como os professores, a Cacilda e o Dr. Malta também já falaram, o tratamento é cirúrgico, a gente sabe, quase sempre a gente cura um paciente com a cirurgia, mas e quando a gente não pode fazer a cirurgia? A gente tem outra opção de tratamento para esses pacientes? Então, é isso mesmo, Patrícia, o que eu concordo com você, né? O câncer palpebral, assim, a gente fala, né? O padrão ouro é cirurgia. Sempre que a gente pode, a gente resseca essa lesão, né? Mas muitas vezes paciente idoso, né? Porque câncer palpebral ocorre principalmente em paciente idoso. Muitas vezes esse paciente tem tantas comorbidades que não tem condição cirúrgica ou ele não quer operar. Não é? Então, cirurgia já não quer fazer. O que a gente pode oferecer para esses pacientes, né? É claro que quando a gente começou a residência, a gente via muito caso que tinha sido a alta, né, da radioterapia, né, do uso da radioterapia para lesões tumorais, né, então para base celular, e na época se falava que a radioterapia, primeiro, que seria ótimo, e que depois que a radioterapia não curava e deixava a lesão crescer por baixo, né? Então, quando a gente estava fazendo a residência, realmente, assim, eu não via com muito bons olhos a radioterapia, tá? Agora, com o desenvolvimento de equipamentos que fazem a radioterapia ser menos lesiva para as estruturas adjacentes, principalmente aquelas que, né, ultra sofisticadas, com uso de prótons e tudo mais, a rádio, eu acho que é uma terapêutica alternativa interessante em paciente que ele não pode ser operado, tá? Eu tenho usado em muito poucos pacientes, mas ele tem segurado casos que a gente acha que casos que vão para a isenteração, por exemplo, e o paciente não quer fazer essa isenteração, e a gente pode usar a radioterapia, né, mas com muito cuidado. E um tipo de tratamento que eu gosto muito, né, é o uso de imunomoduladores, né, o imiquimod, né, tá? O imiquimod é uma medicação, né, na forma de creme, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com essa medicação para carcinoma basocelular
do tipo nodular na pálpebra, né? Que é o tumor palpebral maligno mais comum, né? O vasocelular do tipo nodular. Então, nós acompanhamos uma série de pacientes utilizando o imiquimod. Nós utilizamos esse creme, né, para pacientes que não querem operar, e realmente, assim, com muito bons resultados, né, para determinados tipos, né, ele não resolve tudo, mas que, em muitos casos, a gente vê que realmente ele elimina o tumor, principalmente lesões, assim, entre até no máximo uns 15 milímetros, né? Também não é muito grande não, tá? Então também não pode ser muito profundo, né? E tem que ter muito cuidado também, porque o creme, ele deve ser aplicado e ficar por mais ou menos 8 horas. E também tem que ter muito cuidado, porque se cair dentro do olho também provoca uma conjuntivite tóxica, né? Ela provoca ulceração, então tem uma série de efeitos colaterais que a gente tem que vigiar muito de perto. Não é? Então, não é você receitar esse creme e deixar o paciente se virar. Não, esse paciente ele deve ser controlado bem de perto, né? Mas é uma medicação extremamente promissora, né? Que a gente tem utilizado para câncer o carcinoma basocelular dessa região, né? Do canto medial e na pálpebra inferior, né? Tá? Excelente, gosto muito. Mas tratamento é uma opção. Assim, professor Mauro, pode falar. Não, é uma pergunta, na verdade. Claro, depende da localização, né? Como a professora Suzana já acabou citando em outras alternativas que não a cirúrgica, né? Também, obviamente, não é a primeira escolha para certas situações, de pacientes que têm certas comorbidades, difícil de você fazer. É a crioterapia, o nitrogênio. Vocês têm experiência de usar nitrogênio? Não, eu não tenho experiência em crio, né, para tumores. Os dermatos, né, vocês usam bastante, né, crio, né? Depende. Não, a gente utiliza ainda, vamos dizer assim, como eu falei, casos de exceção, certo? Então, eventualmente, é uma possibilidade a mais, certo? E hoje se fala também de terapia sistêmica, né? Para desmodegib, para base celular, tem para espinho celular, tem muita coisa para melanoma, mas, assim, são casos avançados, né? Com certeza são casos bem avançados, e o melanoma hoje também eles querem até usar como adjuvância, mas está ainda mais como experimental, né? Então é bom saber que existem, não é a primeira linha, né? Então a primeira linha ainda é o diagnóstico precoce, o tratamento cirúrgico, né? Onde você possa fazer uma boa reconstrução, né? Funcional primeiro, estético, se puder ser, melhor, né? Mas não adianta estar esteticamente bonito e a coisa recidivar e fazer um estrago maior. Então, é só para reforçar de novo, né, a importância, né, da prevenção primária, da prevenção secundária, né, do diagnóstico precoce, que aí fica tranquilo. Porque o que a gente vê muito, assim, de pele, né, é região peripalpebral, né, e que quando começa a avançar, né, claro, a gente não tem o conhecimento e expertise, né, das glândulas lacrimais, essas coisas, então a gente não põe a mão, certo? Aí a gente prefere encaminhar ou vaga plástica, classe popular, a oftalmologia aqui na Paulista também o pessoal a gente tem um bom relacionamento, né? Então acho que isso é muito importante, essa coisa da interdisciplinaridade, né? Não é multidisciplinar, porque multidisciplinar é juntar um monte de disciplina. Agora, se elas não se falam, não adianta nada. Então tem que ser interdisciplinar, né? Precisa se conversar, porque quem ganha com isso é o paciente. Desculpa aí Não, é isso mesmo, professor. Mas era para mim saber, porque congelar, né? Anos atrás se usava
né, nitrogênio, pelo menos que eu me lembro, até para fazer cirurgia de catarata, muitos anos atrás, certo? Obviamente que hoje tem outras técnicas, com certeza, né, para retirar lá o cristalino e tudo mais, mas é importante o que foi falado, e mesmo na quimiocirurgia, né, quer dizer, com Nikmod, ou mesmo outras, Efurix, outras substâncias 5FU, o olho é um órgão muito nobre, né? Então, eu fico vendo aí o pessoal ficar fazendo preenchimento, fazendo um monte de coisa perto dos olhos. Eu confesso que eu que estou errado, não tenho muita coragem, não. Acho que é falta de coragem. Bem. E outra coisa também, né, dentro dessa linha, professor, e o que a Patrícia falou, sabe que a gente tem um dos maiores índices de exenteração de órbita do mundo, né? O Brasil, Ou seja, por quê? Porque são casos, em geral, né, de vasocelular, espinocelular, dessa região palpebral, que infelizmente chegaram tarde demais, né? Então, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, assim, a gente exentera a paciente, e quando a gente conversa com especialistas, né, na Europa, tal, eles exenteram muito pouco, porque os pacientes chegam precocemente, então não precisa de cirurgias mutiladoras, né? Então, isso é importante, porque o tumor palpebral, para crescer, é lento, né? Então, sempre tem um histórico de 2, 3 anos, já passaram por uma série até de profissionais que trataram como se fosse uma inflamação, como se fosse um terçol, um calásio, que não melhora, não é? Então, esse aspecto preventivo, ele deve ser reforçado, porque aí o tratamento é menor, né? A morbidade é menor, e todos ganham com isso, né? Eu acho que isso é extremamente importante e deve ser divulgado, né? Tá. Isso, muito obrigada. Olha, tem algumas perguntas aqui pelo chat e eu vou começar a passar para vocês, porque o público está ansioso para saber. A primeira pergunta, para o Dr. Mauro, já foi comentada aqui junto com a doutora Suzana, mas vamos reforçar. Como que você orienta o tratamento, o acompanhamento e a frequência de retornos de um paciente com vaso celular com margens livres? Bom, então, eu costumo dizer que vaso celular, não só vaso celular, como espino celular, como melanoma, tem nome e sobrenome. Tá? Então, não basta dizer que é vaso celular. Certo? Então, vai depender do tipo histológico, muitas vezes, né? Se é infiltrativo, se é esclerodermiforme. Por quê? Porque nesses casos, né, o metatípico, a chance e a possibilidade de recidiva é maior. Tá? Mesmo margens cirúrgicas livres, a gente sabe que isso, assim, patologista, ele vai falar o que ele está vendo. Ele não pode falar do que ele não está vendo. Então, ele não consegue cortar milhares de fatias, vamos dizer assim, para poder dizer que as margens estão totalmente livres, né? Tanto na lateralidade quanto na profundidade. Para isso, existe a técnica da cirurgia micrográfica, certo? Onde se procura estudar praticamente 100% das margens. A gente fala praticamente porque a gente sabe que também, mesmo nesses casos, aquilo que seria, né, uma cirurgia bem feita, 2, 3% de recidiva, uma cirurgia micrográfica seria em torno de 1%, mas mesmo assim, normalmente são os casos mais complicados que vão para a cirurgia micrográfica. Então, depende da onde vai ser feito, essa estatística pode ser maior. Agora, entrando nessa questão do segmento, né, então, eu vou só repetir o que a professora Suzana também já comentou. Quem teve a chance e a possibilidade de ter o segundo é muito grande. Então, nós não damos alta nunca para os nossos pacientes. Os pacientes podem desistir de mim, eu não desisto deles, certo? Porque podem ter outros.
Pode ser vaso, pode ser espinho, pode ser melanoma, e a gente sabe que em torno de 20 a 30% dos pacientes têm mais de um tipo histológico, além de ter o mesmo tipo. Então, tudo depende, sim, do tamanho, da extensão, da localização, da cicatrização e desses componentes. Então, para a gente falar em linhas gerais, então seria assim, primeiro mês, depois 3 meses, tá? Então, existem vários protocolos, tá certo? E, eventualmente, 6 meses e depois, pelo menos, uma vez por ano. E eu falo isso porque, assim, o paciente fala, doutor, tem que voltar todo ano? Olha, você pode voltar depois de 4, 5, 10 anos e não ter acontecido nada. Mas, se acontecer alguma coisa, intervalo de um ano, tá? É um intervalo seguro de a gente continuar fazendo o diagnóstico precoce, porque mesmo esses tumores, com raras exceções, tá? O crescimento é relativamente lento, né? Então, não vai falar que é muito nem pouco, é relativamente lento, porque muitas vezes depende do padrão e do tipo histológico. Mas o segmento ou o acompanhamento, como até coloquei no diapositivo, é fundamental. Por quê? Você passa cada vez mais, se tiver ou recidiva, ou se tiver uma lesão nova, você vai estar atuando precocemente. Perfeito. Uma questão aqui para o André, uma questão pontual. Quanto que as luzes das lâmpadas fazem mal à nossa pele? E corresponderia a qual hora da luz solar? Essas luzes que a gente tem. A questão interessante. De forma geral, o que as nossas lâmpadas caseiras emitem de energia luminosa não é suficiente para ser tóxica nem para a pele nem para os olhos, Patrícia. Ela não corresponde a nenhum momento da luz solar em termos de abrangência do espectro, porque a luz solar é muito maior, né? Tem mais onda eletromagnética do que a luz dessa lâmpada de casa. E para ter fototoxicidade mesmo, tem que ser a lâmpada halógena de alta intensidade, esses refletores de estádio. Para as pessoas terem uma ideia, os experimentos de fototoxicidades que existem, que a gente faz em modelo animal, você tem que pôr um ratinho, por exemplo, anestesiado, com a pupila dilatada, dentro de uma caixa cheia de espelhos e deixar ele exposto a uma lâmpada de um refletor de estádio por algumas horas. Então, a exposição à lâmpada comum, dentro de um quarto ou da tela do celular, não é por isso que ela lesa o olho, né? Essas telas são muito piores por causa do calor direto, que seca muito o ar ambiente que está em volta do nosso olho, né? Se você fica perto de uma tela quente, o ar entre você e a tela é muito seco, isso causa olho seco porque você pisca menos enquanto está lendo. Mas não é o efeito da luz em si, mas sim o calor que a tela emite. Certo. E uma outra preocupação aqui em relação à luz azul. A gente considera a luz de palco, luz de gravação e algumas luzes utilizadas por manicure como uma luz azul? Luz de manicure é uma luz que eu não conheço, mas... Tem usado por aí. E a luz de palco? Essas luzes, elas são danosas, será? Essa que eles chamam de essa estroboscópica e essa luz que brilha, né, no verde. Sim. Luz cênica. Sim, ela tem comprimento de onda pequenininho e ela deve entrar como sendo classificada perto do azul ali, né, do violeta. Mas, obviamente, ela também tem potência inferior àquilo que a gente é exposto quando é exposto ao sol. Então, lembrando as falas do professor Mauro aí, eu acho que não custa pensar que o bom senso nessa hora ajuda, e eu não ficaria exposto à luz de baixo comprimento de onda em alta intensidade por muito tempo. Mas não acredito que ela seja comparável à emissão de energia do Sol em nenhum momento. Perfeito. Mais uma para você, Deixa eu André. só acrescentar. Desculpa. Por favor, pode ir. Em relação à luz, eu concordo totalmente com o André. Sempre tem essa pergunta, André. Nossa,
todo mundo pergunta, mas essa luz que eu estou exposta, por isso? Não é isso que causou o câncer de pele. Certamente teve outros fatores, mas existem algumas doenças da pele que existe uma fotossensibilidade. Então, assim, por exemplo, o lúpus cutâneo, nesses casos, às vezes as pessoas estão mais sensíveis, são casos excepcionais, excepcionais. Então, quer dizer, de um modo geral, essa luz, ela não vai ser um fator causal o mais importante, mas como acho que todos falaram, um bom senso, né? Isso aí. Mais uma para o André. Na prescrição de lentes polarizadas, há necessidade de reforçar a prescrição contra a radiação UVA-UVB? Ou a luz polarizada já dá a proteção necessária? Eu comentei isso, né? Não é de praxe, na nossa prática, você especificar na receita que você quer que o filtro UVB e UVA seja incluído, mas, na verdade, é uma obrigação da ótica. Você tem que orientar o paciente, você só compra óculos com filtro UVA e UVB. Não tem nenhum benefício para nós comprar uma lente que transmite ultravioleta. A gente não enxerga esse corpo mediano. Ele não faz nenhum benefício para a nossa visão. Então, os filtros devem estar presentes sempre. Se isso faz parte do receituário ou não, pode ser discutido. Mas acho que a gente tem que orientar o paciente. E hoje em dia não existe uma lente de marca que a gente compra na ótica sem filtro. O filtro é quase uma obrigatoriedade das lentes dos principais fabricantes. Então, na prescrição da lente polarizada, sim, precisa ter o filtro de ultravioleta. Mas não sei se ele tem que especificar isso na receita. Acho que é mais uma orientação ao paciente. Se começar a pôr em toda a receita, põe filtro, vai dar certo, mas eu não sei se é necessário. Tem colegas que prescrevem de rotina, né? Filtro, adicionar filtro. Mas aí a gente precisa ter maneiras de medir, né? Além de medir, conferir o óculos. Quando volta, a gente também precisa conferir se está tendo a proteção ultravioleta adequada, certo? A professora Liliane Ventura, da física na verdade, ela é do departamento de engenharia, mas ela é física de São Carlos. Ela desenvolveu um projeto super legal, que, na verdade, ela desenvolveu um equipamento de teste rápido para filtros. E ela sugeriu que o Inmetro adotasse aquele equipamento como sendo norma em algumas clínicas ou em hospitais. Mas, basicamente, eu não sei como foi o processo de decisão de adoção ou não desse equipamento como norma, mas, pelo que eu entendi, a maioria das lentes desses óculos tem filtro. Então, não é uma preocupação iminente de quem compra óculos e tem preocupação de conferir. Na verdade, a pessoa que está usando o óculos que não tem o filtro, ela não está preocupada em conferir, é aquele que comprou o óculos de qualquer jeito. Então, esse não procura a medida. As pessoas que procuram medir sempre medem e tem o filtro. Essa aqui é a questão. Preocupa, né? Mas acho que tudo provavelmente vai ser uma questão de lei no futuro, né? Provavelmente, André. Eu também acho. Para a doutora Suzana, em quais tumores palpebrais que é necessário procurar um oncologista? Carcinoma de glândula sebácea, independente de margens livres, quer dizer, qual tumor precisa procurar um oncologista? Bom, eu diria para você que o melanoma, com certeza, né? Tá? Melanoma honoris, né? Então, melanoma, sim. Eu acho que o carcinoma de células sebáceas, né? Ela depende, né? Porque muitas vezes você pega aqueles casos, tumores pequenos, né? Você consegue tirar com uma boa margem e você vai fazer o acompanhamento. Então, eu acredito que pode ser tranquilo. Mas, se você tem uma lesão daquele tipo pagetoide, por exemplo, esses casos são casos piores, né? Esses eu acho que seria interessante ter um acompanhamento oncológico e, muitas vezes, se você acha que esse tumor tem um histórico não muito bom, o paciente
tem alguma comorbidade, como imunossupressão, tudo mais, eu acho que aí, sim, é importante ter um acompanhamento conjunto, né? Eu acho que faz parte também do nosso exame, né? A palpação também, né, de linfonodos, para ver, principalmente, porque muitas vezes, por exemplo, caso de melanoma de pálpebra ou carcinoma de células sebáceas, né, verificar, trabalhar junto com o pessoal do radiodiagnóstico, da cabeça e pescoço também, para fazer também um mapeamento de gânglio sentinela também, né, tá? Então, muitas vezes, quem trabalha em universidade tem esse acesso, né, e trabalho conjunto, né? Um outro tumor que eu gostaria de lembrar é o carcinoma de células de Merkel, né? Que, embora seja um tumor raro, né, quando realmente tem uma evolução meio catastrófica, né? Então, eu acho que esse tipo de tumor, realmente, a gente tem que ter um apoio, né? Tá? Uma ajuda do oncologista. Tá? Esses são os principais, acredito. Fora os linfomas e tudo mais, que, né, isso é absolutamente importante, né? Isso. Tem vários, né, que a gente pode atuar na interdisciplinaridade, né? Exatamente. Bom, nós já estamos bastante avançados na hora aqui. Eu vou colocar mais uma última questão para vocês, que especificamente para a doutora Cacilda, ela foi direcionada. Um paciente com uma lesão francamente suspeita, somente a dermatoscopia é fidedigna para acompanhamento clínico? Podemos acompanhar o paciente com dermatoscopia, se a lesão é francamente suspeita? Quer dizer, dispensar a biópsia, eu acredito que ele quis dizer isso. Eu acho que a dermatoscopia, na realidade, é o estetoscópio do dermatologista. Hoje, a gente não sabe, assim, usa a dermatoscopia para quase tudo, absolutamente quase tudo. Então, assim, os nossos dermatologistas são treinados. O aprendizado da dermatoscopia tem uma curva de aprendizado e ela trouxe, inclusive, muito mais segurança para você indicar os procedimentos, seja uma biópsia, mas na maioria dos casos, a gente, com a clínica, que acaba tendo aí um benefício, porque você acaba aprendendo mais rapidamente, inclusive a clínica dos tumores, né? Então, a clínica melhora, a dermatoscopia é um grande auxílio, aumenta em 70% a 80% dos casos, a gente consegue fazer o diagnóstico. E a biópsia, em áreas especiais, a gente acaba confirmando sim. Acaba confirmando, às vezes, para o paciente, para você programar e ter um respaldo, inclusive, para programar a cirurgia, qual cirurgia desse paciente. Então, lógico que existem outras metodologias hoje, mais avançadas, menos acessíveis, mas a dermatoscópio qualquer um pode colocar dentro do bolso e usar. Mas as menos acessíveis, elas também têm aí uma perspectiva de avanço, né, no diagnóstico de imagens desses tumores, mas, em geral, se a gente for falar de pálpebra em áreas especiais, se tiver dúvida, sempre a biópsia vai ser o padrão ouro da confirmação. Então, agora, tumores maiores, às vezes às vezes o paciente precisa daquela confirmação e às vezes não. Isso a gente avalia caso a caso também, né? E eu acho que só um comentário sobre o carcinoma de células sebáceo, o problema é que ele atinge pacientes mais jovens, que por isso acho que a Suzana deve ter uma experiência, mas pacientes mais jovens, e eles são realmente agressivos. Então, quando a gente suspeita, o problema é suspeitar que é um tumor mais agressivo, mas, lógico, um paciente mais atento. O problema é suspeitar, porque ele não tem, às vezes, uma característica clínica tão clássica quanto o carcinoma basocelular ou o carcinoma, o melanoma, ele não tem essa característica, esse é o problema. Mesmo. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa live de hoje e eu acho que nós cumprimos o nosso objetivo
que era alertar para essa situação, o câncer de pele, o câncer de pálpebra especificamente. Eu acho que a gente obteve, tanto nós, os nossos ouvintes, obtiveram várias informações importantes para as suas vidas, e eu acredito que isso realmente é o que vai fazer diferença para o futuro, né? Essa informação para que eles possam buscar a sua prevenção. Então, a mensagem final, eu acho que fiquem atentos à presença das manchas, descamação, perda de cílio, nódulos. Qualquer coisa em pálpebra pode ser câncer. Não existe câncer de pálpebra e a gente precisa ficar atento. Usar óculos de sol com proteção, com filtro, mesmo embaixo de guarda-sol. Procurar o médico dermatologista, o seu médico oftalmologista, cirurgião plástico. Procurar o seu médico, a sua assistência, pelo menos uma vez por ano, na busca ativa dessas lesões, né? E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular tem muito a agradecer ao Dr. Mauro, doutora Cacilda, ao Dr. André Messias, que não são da nossa área, mas a gente precisa cada vez mais interagir em benefício de todos. E a doutora Suzana, a gente já se vê sempre, né, doutora Suzana? Mas foi excelente a gente estar junto nessa noite de hoje. Então, eu quero agradecer a nossa equipe de apoio, que estão aqui até agora com a gente, e a vocês, principalmente, que estão aí conosco, com esse público, dispensando seu tempo precioso conosco. Então, muito obrigada a todos. Tenham uma excelente noite e vamos seguir em frente em benefício da nossa população, né? Obrigada pela participação e pelo convite. Obrigada. 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 Tchauzinho.